Que poder é esse? Ó. Que te liberta no templo, mas te escraviza fora dele. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Olha o que ele está dizendo. Já de cara eu já vou refutando. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão. Olá, meus amigos. Antony Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Portão de Saída. Agradeço a todos vocês pelo apoio aqui. Prestem atenção. Esse pastor que está aqui do lado, ele também se chama Juarez, né? Certo que a gente tem um tal do Juarez aí que diz ser o atual Messias. E tem um suposto Deus que ele que criou o nome, né? Que segundo ele é o Deus que se revelou somente para ele com o nome de Alro. Tá. Não é esse que eu estou falando aqui. Esse aqui é Pastor Juarez Tavares. E aqui numa pregação, não fica aí, isso é tudo aqui pregação. Ele vai falar umas coisas aqui, que depois do que ele falar aqui, que vocês vão observar, aí eu trago a minha reflexão. Eu trago a minha indagação. Porque este canal, assim como o outro canal, ele é um canal que tem sinal de alerta vermelho para a mentalidade do ser humano aqui no Brasil. Se você não sabe, você está em sinal de alerta vermelho. De certo que a religião no Brasil, principalmente o cristianismo, que é a primeira e a maior vertente aqui do Brasil, incluindo o catolicismo e protestantismo, vem atrofiando, é isso mesmo, atrofiando mentalmente milhões de pessoas no Brasil. Olha só, são mais de 100 milhões. São mais de 100 milhões, incluindo todas as vertentes do suposto cristianismo. Se for somar, são mais de 100 milhões aqui no Brasil, só para vocês terem uma noção. Já que o país tem aí um pouco mais de 220 milhões de habitantes, incluindo crianças, idosos, índios, ciganos e etc. E também estrangeiros, que já estão sendo cadastrados aqui no Brasil. Nós temos aí um pouco mais de 220 milhões. Tem muitas religiões aqui no Brasil, muitas religiões. Mas o suposto cristianismo atinge aí em torno de mais de 100 milhões, incluindo aí as duas vertentes mais fortes, protestantismo e catolicismo. Catolicismo primeiro e protestantismo em segundo. Mas eu falei e vou continuar falando, não tem resultado nenhum religião no Brasil, que o resultado é esse que vocês verem aí. Primeiro, falando de um lado suposto divino, não há livramento para ninguém, não há cura para ninguém e nada, é tudo mentira. Quem diz que tem cura por aí? Os hospitais estão lotados de crentes religiosos, tanto de vertente católica quanto de vertente evangélica. Estão gritando nos hospitais, não tem cura nenhuma. Pessoas estão morrendo o tempo todo nas pistas, acidentes, principalmente crianças que não deveriam perecer caso tivesse um Deus do bem, justo. Porque criança inocente tinha que ter a proteção total, principalmente divina, até chegar na idade adulta. Não existe isso. E aí vem outras coisas, né? Vem uma série de coisas. Fica aí que você vai ouvir. É pouquinho que você vai ouvir esse tal de Juarez aqui. Aqui, ó, do lado, ó. É pouquinho. É pouquinho. Porque eu não vou colocar aqui pregação desses caras aqui enchendo linguiça, tomando tempo do meu canal, infelizmente, eu vou ter que falar isso, de besteirol religioso. Besteirol religioso. Bizarrice religiosa. Não vou tomar o tempo do meu canal para isso. Eu mostro alguns parágrafos que eles falam aí, eu mostro alguns trechos e depois madeira de dar em doido. Madeira de dar em doido. Em ideia, né? Em ideia.
eu separo, viu, gente? Eu estou criticando ideia religiosa e comportamento religioso, não o ser humano em si. Então o Brasil é isso. O Brasil não tem nenhum resultado, mas tem mais de 100 milhões de cristãos no Brasil. Para vocês verem, se realmente, digamos que fosse o contrário, fosse mais de 100 milhões de ateus no Brasil, e o Brasil tivesse essa grenguena aí, como dizia minha avó, essa praga que está no Brasil, aí eu poderia dizer, alguma coisa está contribuindo para o Brasil estar assim, com tanta violência, com tantas doenças, catástrofes naturais, porque só tem ateu no Brasil, é por isso. Talvez eu não estaria nem aqui defendendo a racionalidade. Não estou falando de ateísmo. Eu não estou aqui para militar ateísmo. Eu milito racionalidade. Ateísmo é apenas uma ideia que os ateus têm, que os agnósticos têm, e eu estou neste grupo. Uma ideia de que não há nada monitorando ninguém, porque as provas e os fatos falam por si. Pronto. Vamos ouvir aqui o que esse besta fala em cima de uma tribuna, porque é a fábrica de fazer mentira, de fabricar mentira. E em seguida eu começo a falar aqui o que eu tenho para falar. Olha o que ele vai falar sobre templo. Ó. Que poder é esse? Ó. Que te liberta no templo, mas te escraviza fora dele. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Olha o que ele está dizendo. Já de cara eu já vou refutando. Ele está exaltando o suposto poder. Um suposto poder que liberta pessoas dentro do templo. Da suposta igreja, né? Igreja porque eles dizem que igreja é o povo, igreja é o coração do povo, e ali é apenas um templo. No suposto templo. Ele está dizendo que poder é esse que liberta o povo dentro da igreja e fora escraviza. Eu não sou escravo. Principalmente escravo de uma fé mentirosa. Eu sou livre. Muito livre, mas livre, solto. Só não sou 100% livre porque eu tenho que obedecer às leis do país e mesmo assim, para mim, as leis não querem dizer nada para mim, porque eu faço de tudo para não sabotar essas leis aí. Mas ele diz que dentro do templo o povo é liberto. Dentro do templo. Se isso fosse verdade, não estaria acontecendo tantas coisas, tantas criminalidades dentro de igreja, né? Já não vou nem falar de pecado, não. Que pecado é uma mentira. Criminalidade. Que unção é essa? Ó. Que você só é livre dentro do templo. Vocês estão entendendo? Livre dentro do templo. Agora, livre de quê? Ah, livre de tomar uma birita. Livre de ir para determinada festa. Livre de se divertir de uma forma natural. Qual é esta liberdade que a igreja dá? Pelo contrário, prisão. E prisão mental. Você é obrigado a acreditar numa lenda, você é obrigado a ofertar como se fosse uma lenda, você é obrigado a seguir regras, costumes e liturgias. Que liberdade é essa? E eu fora, não preciso disso, estou vivendo muito bem, mas maravilhosamente bem. Vocês não sabem o que é liberdade, rapaz. Ó. Gostei muito de vocês, tá? Gente boa demais, vocês. Mas vocês são paraenses, né? Dentro o que mais tem dentro de igreja é falsidade, cara. Não, a falsidade corre solta. Eles são irônicos, Quem gosta de ninguém não tem amor por ninguém, rapaz. Ninguém tem amor por ninguém, a não ser os entes queridos. Gostei de você. Eu gostei de vocês. Eu também gostei do senhor, viu, senhor Juarez? O senhor deveria fazer uma dupla lá com o Juarez e do Ial. Os dois. Pronto. Eu não vou mais adiante, né? Até que esse pregador aqui ele não é famoso, não, né? Até que esse pregador aqui ele não tem muita fama, não. Não tem fama, não. Tá aí na internet, no canal pequeno. Não dizer que eu só refuto aqui pregador de nome. Mas o que eu achei interessante aqui, numa coisa que esse pregador falou, deixando claro, eu não tenho nada contra a sua pessoa, viu, Juarez, pastor Juarez, não tenho nada contra a sua pessoa, não, viu? Quando eu faço assim é porque eu critico ideia religiosa e não é só a sua pessoa, não. Qualquer pessoa que tem esse comportamento. Eu vim de lá, eu fiz parte dessa plataforma aí, de estar sentado atrás, ouvindo besterol na frente, ali na frente. Muitas vezes eu também tá falando besterol e tá alguém atrás de mim. Agora, eu só peguei um parágrafo desse pastor quando ele disse
ele deixou claro aí que existe um poder que liberta o povo dentro da igreja. De quê? E que fora escraviza. Agora eu pergunto para vocês, o que é que um pastor desse entende sobre escravidão mental? Porque ele deve estar falando de escravidão mental. Cara, escravidão é dentro de toda e qualquer igreja, todo e qualquer templo. Eu digo uma coisa para vocês. Eu nunca estive tão livre em toda a minha vida. Depois que eu saí de religião. E outra coisa, eu não sou um desviado, não. Eu não sou um desviado, não. Eu sou um desconectado. Coloque, pense aí. É desviado? Não. Desviado é aquele que sai de uma vertente religiosa, mas ele continua religioso. Ele só faz uma volta, ele não vai mais naquele rumo da igreja por enquanto, mas ele faz uma volta por lá, ele desviou daquele caminho ali para voltar para o mesmo caminho, para um dia voltar novamente ou não, mas ele sempre acha que ele desviou, mas que ele está errado. Comigo é diferente. O desconectado não, ele pulou para outro lado. É o outro lado, ele vive o outro lado da moeda. Ele não circula o mesmo lado da moeda, não. O desviado, ele em vez de ir aqui no meio da moeda, ó, ele circula para depois voltar para o mesmo vômito da religião. Eles falam que fora da religião é vômito, né? Então, é o contrário. Vômito é dentro de toda e qualquer religião. A vida é física e temos que viver ela e temos que cuidar dela. Ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor do que esse pastor, ele é melhor do que eu. Nós somos físicos e precisamos sobreviver. Somente isso. Nada mais do que isso. Não fica aí. Não fica aí. Aí então, essa parte que ele falou aí sobre unção ou poder que liberta a pessoa dentro do templo é mentira. Não é que é mentira dele, é mentira da religião protestante. É mentira do sistema protestante. É mentira. Dentro de toda e qualquer igreja você vai ser escravo mental. Porque você vai ficar subordinado a um líder, a um ser humano igualmente você, que vai dominar você. Olha, não faça isso, não faça aquilo, para você não ficar em pecado e ir para o inferno. Deus está vendo tudo, o olho de Deus está olhando, não coma isso, não vista aquilo, tem que viver desse jeito, tem que ser batizado, tem que pagar dízimo, tem que tomar ceia e a putz grilo. Aí vem um religioso desse que acredita nisso, dizer que dentro da igreja tem libertação e fora tem escravidão. É o contrário, cara. Eu nunca me senti tão livre. E outra coisa, não mudei minha forma de viver, não. Em questão de índole, continua o mesmo. Pago minhas contas, luto para isso, cuido da minha família, cuido dos meus filhos, tá? Saio a hora que eu quero, viajo se eu quiser viajar, eu viajo. Faço o trabalho que eu querer fazer, como o que eu querer comer. Pode ser que eu me prejudique fisicamente em alguma coisa que eu venha consumir. Isso é normal e natural. Mas eu sou livre. Eu sou livre. Os meus amigos aqui são livres. Os agnósticos são livres. Os ateus são livres. E mesmo aqueles que têm influências religiosas, mas não estão em igreja nenhuma, são muito mais livres do que vocês. Os desigrejados que vocês aí falam o tempo todo, desigrejados, são muito mais livres do que vocês. Talvez mentalmente tenha ainda aquela crença, aquela fé. Eu tenho um colega meu aqui que ele enche meu saco, eu também encho o saco dele. Religioso. Inclusive ele tá até na responsabilidade de vender minha casa lá. É que ele quer ganhar a comissão dele. Só que ele tem a fé, né? Aí ele falou pra mim que ninguém tira a fé de Abraão que tá nele. E eu falei, poxa, coitado de Abraão. Abraão ficou sem fé. Você acabou de roubar a fé de Abraão. Cara, é uma coisa que não faz sentido. Eu falo tanta coisa pra ele, mas não entra por aqui, sai por aqui. Entra por aqui, sai por aqui. Ele, eu acredito demais em Deus. Eu, qual? O da Bíblia. De qual é a certeza que eu tenho que o da Bíblia é o certo? Tem mais de 3 milhões que inventaram
Como é que o da Bíblia é o certo? O da Bíblia é o certo. Por que o da Bíblia é o certo? Porque o Brasil é impregnado no Deus da Bíblia. Se o Brasil fosse impregnado no Deus islâmico, o certo era lá. Se o Brasil fosse impregnado no Deus hinduísta, o Deus seria Shiva ou qualquer outra entidade do hinduísmo. Tá bom? Se nunca tivesse vindo português para o Brasil e só existissem aqui índios desde aquela época, há 500 anos atrás, até hoje, o Deus daqui seria Tupã, ainda, no meio dos índios. Aí ele diz que o Deus verdadeiro é o dele, porque o da Bíblia é o dele, não, porque o do Brasil é o da Bíblia. E isso aqui é uma grandíssima mentira, ninguém tem certeza de nada. E o Deus daqui, cara, isso daí não tem nada a ver com o que acontece aí no universo, no planeta, na natureza. Isso aqui é totalmente fora da lei da física. Esse aqui é um Deus que ele faz serpente, que tem o instinto de não falar, e ele coloca a serpente para falar. É um Deus que faz um jumento, que o instinto do jumento não é falar, e ele coloca o jumento para falar. E outras coisas também que ele coloca aqui. Ou seja, ele atropela aquilo que ele mesmo construiu, a sua própria lei da física. Então não tem sentido. Então só mostrei esse trecho aqui desse pastor, porque essa parte que ele falou aqui gerou o meu vídeo. Pra eu não estar colocando o tempo todo ele falando, enchendo linguiça aqui, falando besterol aqui. Porque isso tudo é besterol. Tudo besterol. Agora, dizer que dentro da igreja tem libertação. Dentro da igreja tem libertação. E fora da igreja é escravidão. Aí é uma pessoa ser muito enganada na vida, né? Tomara que ele acorde antes de chegar aos 90, 100 anos. Tomara que ele vá há muito tempo. Que ele tenha tempo de acordar. Que ele tenha muita saúde. Fico por aqui, volto amanhã. Novos argumentos e novas indagações. E este mês temos muitos vídeos legais aqui. E o pau vai quebrar na casa de Noca. O bambu vai gemer. E a madeira de Dan doido vai descer. Porque neste canal o pau quebra na casa de Noca. O bambu geme. É isso aqui. Neste canal. E a madeira de dar em doido desce. É ideia. É ideia. Viu, gente? Entenda. É ideia. Né não? Fica aí. Fui. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão.